Oi, oi, tudo bem? Você gosta de fofura? E de Páscoa gosta também? Se você gosta das duas coisas, vem comigo. Eu sou a Josi e preparei uma super fofura de Páscoa para crochetar com você. Vamos? A gente vai fazer um porta-xícara ou um porta-copo muito fofo de coelhinho. Olha isso, gente, que coisa mais fofa. Eu vou começar pela base, então eu vou fazer um anel mágico. E vou fazer 6 pontos dentro do anel. Entro na primeira laçada e trago o fio pra frente. Faço uma correntinha e agora eu começo a contar os pontos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou conferir contando sempre pelas correntinhas aqui de cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora eu posso fechar o anel. De puxar bem esse fio. Vou fazer a segunda carreira toda de aumentos para ficar com 12 pontos. Então, em cada ponto de base, eu vou fazer 2 pontos baixos. Tenho 12 pontos na segunda carreira, vou para a terceira, onde eu vou trabalhar a sequência de um ponto baixo e um aumento em toda a volta, para no final da carreira eu ficar com 18 pontos. Já fiz a primeira sequência, primeira repetição e agora eu vou para a segunda. Um ponto baixo e agora um aumento. Vou fazer isso em toda a volta dessa carreira. Cheguei no final da terceira carreira. Vou fazer a quarta, seguindo uma sequência de 2 pontos baixos e um aumento, para ficar com 24 pontos no final. Agora, eu vou usar um fiozinho de outra cor para marcar o início da carreira. Passo meu fio para frente e vou fazer a quinta carreira de 3 pontos baixos e um aumento para ficar com 30 pontos. Na próxima carreira, que é a carreira 6, eu vou fazer 4 pontos baixos e um aumento em toda a volta para ficar com 36 pontos. Fiz o último aumento da carreira, eu vou conferir os pontos, porque no amigurumi a gente tem que fazer isso sempre. Porque se acontecer da gente perder um ponto e deixar para descobrir isso só no final, pode ser mais difícil de corrigir. Então, já vou conferir. 36 pontos, bem certinho. Agora, eu vou para a carreira 7 e vou fazer 5 pontos baixos e um aumento. Eu vou ficar com 42 pontos. Outra coisa que a gente tem que lembrar é de mudar o marcador sempre de um lado para o outro. Quem tá usando o fiozinho faz isso, e quem tá usando o marcador mesmo de pontos, não pode esquecer de tirar e pôr o marcador a cada troca de carreira. Cada início de carreira tem que tirar e pôr o marcador para não se perder na contagem das carreiras e dos pontos, tá? Isso é muito importante também. Então, eu vou fazer aqui 5 pontos baixos e um aumento em toda a volta dessa carreira para ficar com 42 pontos. E agora, na carreira 8, eu vou fazer 6 pontos baixos e um aumento em toda a volta. No final da carreira, eu vou ter 48 pontos. 6 pontos baixos e um aumento. Vou repetir essa sequência em toda a volta. Agora, na carreira 9, que é a última carreira de aumentos antes de fazer o acabamento, eu vou trabalhar diferente. Eu vou fazer 3 pontos baixos e um aumento em toda a volta. Por que que eu tô fazendo mais aumentos nessa última carreira? Porque aqui, se eu soltar o trabalho na mesa, ele começa a querer virar um pouquinho, porque
é a sequência de amigurumi. Eu quero que ele fique bem assentadinho. Então, eu vou colocar o dobro de aumentos aqui. Então, em vez de fazer 6 pontos baixos e um aumento, eu vou trabalhar 3 pontos baixos e um aumento. No final dessa carreira, eu vou ter 60 pontos. Passo o marcador aqui pra frente e vou fazer 1, 2, 3 pontos baixos e um aumento. Mais 3 pontos baixos, 2, 3 e um aumento. Vou seguir essa sequência em toda a volta dessa carreira, tá? Então, são 12 aumentos que eu vou pôr aqui, distribuídos dessa forma, cada 3 pontos baixos, um aumento. Terminei o último aumento da carreira. E é também a última carreira da base. Já vou tirar esse fiozinho marcador daqui. Agora, eu só vou fazer a carreira de acabamento, que é toda em ponto caranguejo. Então, como que eu vou fazer agora? Eu vou finalizar essa carreira aqui com um ponto baixíssimo no próximo ponto. E agora, eu vou começar a trabalhar de trás pra frente. Vou inserir a agulha no ponto aqui de trás, no primeiro ponto aqui atrás, e vou buscar o fio ali atrás também. Tô com as duas laçadas na agulha e agora eu trago o fio. É um ponto baixo ao contrário. Passei o fio por dentro das laçadas, vou no próximo ponto, trago o fio, fico com as duas laçadas e tiro de novo. Vou de trás pra frente, vou andando nos pontos de trás pra frente, puxo a laçada e trago o fio. É a mesma coisa que o ponto baixo, só que eu vou fazer ele de trás pra frente. Duas laçadas na agulha e puxo o fio que tá lá atrás. Vou inserir a agulha no próximo ponto, trago o fio que tá lá atrás, duas laçadas na agulha e pego o fio novamente. Próximo ponto, puxo o fio, duas laçadas na agulha e pego o fio novamente. E ele vai ficando com esse efeito torcidinho aqui, ó, que é bem bonitinho, fica bem diferente. Para fazer acabamento é muito legal. Vou fazer isso em toda a volta também. Cheguei no final, fiz o último ponto. E vou cortar o fio que eu já vou usar para costurar a cabeça. Agora que eu já tenho a base pronta, eu vou deixá-la aqui do ladinho esperando e vou fazer a cabeça do coelhinho. Agora, para fazer a cabecinha, eu vou começar da mesma forma que eu comecei a base. Vou fazer o anel mágico com 6 pontos dentro do anel. Faço a primeira correntinha e começo a contar 6 pontos. Fiz os 6 pontos, vou puxar o fio menor para fechar o anel. E vou fazer a segunda carreira toda de aumento para ficar com 12 pontos. Vou começar a usar o meu fiozinho com marcador e vou fazer a terceira carreira de um ponto baixo e um aumento. Para ficar com 18 pontos. É a mesma sequência de aumentos que eu usei para fazer a base. O que vai mudar é que aqui na cabeça a gente trabalha com algumas carreiras de repetições
o que faz com que ela fique com esse formato da cabecinha mesmo e não cresça só de forma plana. Na próxima carreira, eu vou fazer 2 pontos baixos e uma diminuição e um aumento em toda a volta, para ficar com 24 pontos. Terminei a quarta carreira, já tenho 24 pontos, e agora eu vou fazer a quinta carreira só de ponto sobre ponto. Então, eu vou repetir 24 pontos na quinta carreira. Terminei a quinta carreira. E na carreira 6, eu vou trabalhar a sequência de 3 pontos baixos e um aumento, para no final ficar com 30 pontos. Vou começar com 3 pontos, 1, 2 e 3, e agora eu vou fazer um aumento. Sempre que falar um aumento, eu vou fazer 2 pontos baixos juntos, é assim em toda a receita de amigurumi. Terminei a sexta carreira, tenho 30 pontos, e agora eu vou fazer a sétima carreira com 4 pontos baixos e um aumento para ficar com 36 pontos. Quatro pontos baixos e um aumento. Vou repetir em toda a volta. Terminei a quarta carreira, vou conferir para ver se eu tenho os 36 pontos que eu preciso. Tá certinho. E agora eu vou trabalhar da carreira 8 até a carreira 12, só de ponto sobre ponto. Então, são carreiras de repetições. Da 8 até a 12, eu vou repetir 36 pontos em cada uma. Terminei a carreira 12, que era a última carreira de repetição aqui da cabecinha. E agora eu vou fazer a carreira 13 para começar a diminuir. Então, eu vou fazer 4 pontos baixos e uma diminuição. Vou fazer 1, 2, 3, 4 pontos baixos e vou fazer agora a diminuição. Para quem tá começando a fazer amigurumi agora e não sabe como faz a diminuição invisível, a gente pega a laçadinha da frente de 2 pontos, então aqui eu já peguei de um ponto, e vou pegar também do próximo ponto, e vou puxar o fio pelas 2 laçadas juntas, e agora sim eu vou finalizar o ponto baixo. Tem uma diminuição, e agora eu vou continuar fazendo a sequência de 4 pontos baixos, 2, 3, 4 e vou diminuir novamente. O que eu preciso cuidar na hora da diminuição? Para não alongar esse fiozinho que tá na minha agulha. Então, ele precisa ficar sempre justo para não abrir um buraco na hora que eu vou diminuir. Vou deixar o fio justo na agulha, pego uma laçada, pego outra laçada e tiro tudo junto. Mais um ponto que eu tenho que cuidar é agora na hora de fazer o próximo ponto baixo. De novo, vou manter o fio bem justo na agulha para não abrir um buraquinho. E cuidado para não inserir a agulha de novo no mesmo ponto onde eu já diminuí, senão vou colocar o ponto de novo ali. Não vou ter a diminuição que eu preciso. Agora, eu vou continuar fazendo a sequência de 4 pontos baixos e uma diminuição em toda a volta. Eu vou ficar com 30 pontos no final dessa carreira. Vou para a carreira 14, onde eu vou fazer 3 pontos baixos e uma diminuição em toda a volta. E no final da carreira, eu vou ter 24 pontos. 3 pontos e faço uma diminuição. Eu vou fazer a carreira 15, onde eu vou trabalhar 2 pontos baixos, 2 pontos baixos e uma diminuição. Agora, eu tenho 18 pontos e vou pôr já um pouco de enchimento aqui na cabeça.
Agora eu vou fazer a carreira 16, onde eu vou trabalhar um ponto baixo e uma diminuição em toda a volta, para ficar com 12 pontos. Então, eu faço um ponto baixo e na sequência já faço uma diminuição. E agora eu vou fazer a última carreira, que é só de diminuições. Então, são 6 diminuições que eu preciso fazer para finalizar. Vou fazer essa última carreira mantendo o fio bem tensionado. Fiz o último ponto, já vou cortar o fio, vou cortar ele mais longo. Vou cortar o fio longo, que eu vou usar para costurar depois na base. E agora eu vou puxar. Já tiro meu fiozinho marcador daqui. E com a agulha de tapeceiro, eu vou já finalizar esse anelzinho aqui, vou fechar. Para fechar o anel, eu vou passar a agulha pela alça de fora de todos os pontos que eu tenho aqui. Então, eu tenho 6 pontos, eu vou passar 6 vezes. Aqui eu gosto de passar de novo com a agulha por baixo do primeiro ponto. E vou inserir a agulha bem no meio do anel, para sair um ponto aleatório. Agora eu vou passar algumas vezes entre a trama antes de cortar o fio. Vou deixar a cabeça aqui esperando junto com a base. Agora eu vou fazer o pezinho do coelho. Ele é pequenininho, então é bem rapidinho de fazer, o pé e o bracinho dele. Eu já tenho um pronto. Vou fazer um círculo mágico e dentro do círculo eu vou fazer 5 pontos baixos. Fecho. E agora eu vou trabalhar uma carreira de aumentos para ficar com 10 pontos. Vou fazer um aumento em cada ponto de base. Tenho 10 pontos aqui, agora eu vou trabalhar só carreiras de repetições. Então, da carreira 3 até a carreira 5, eu vou fazer 10 pontos baixos. Na carreira 6, eu vou fazer 3 pontos baixos e uma diminuição 2 vezes, para ficar com 8 pontos na carreira. Então, eu faço 1, 2, 3 pontos baixos e uma diminuição. Vou repetir. 2, 3 e uma diminuição para finalizar a carreira. Agora que eu tenho 8 pontos, eu vou fechar o pezinho, ele fica assim pequenininho mesmo. Vou deixar achatado e vou fechar fazendo 4 pontos baixos, pegando pelas duas alcinhas dos 2 pontos aqui, desse lado e desse lado. Vou fazer 4 pontos para fechar. Aqui no último eu posso fazer um ponto baixíssimo, tá? Então, são 3 pontos baixos e no último um baixíssimo. Vou cortar o fio com um pedacinho maior para poder costurar. Agora, eu já tenho aqui os 2 pezinhos. Vou fazer bracinhos. Já tenho um bracinho pronto, vou fazer o segundo.
faço o círculo mágico com 4 pontos baixos. Subo uma correntinha e faço 1, 2, 3 e 4. Fechei o anel e vou fazer segunda carreira de aumentos, 2 pontos juntos em cada ponto de base, para ficar com 8 pontos no final da carreira. Eu já viro para não subir do avesso. E agora eu vou trabalhar carreiras de 8 pontos até a carreira 6. Cheguei no final da carreira 6 e vou fechar o bracinho achatado igual eu fiz com a perninha, com o pezinho. Fazendo 3 pontos baixos, juntando os dois lados. E um ponto baixíssimo no último ponto. Vou cortar o fio, deixando um tamanho suficiente para costurar. Já tenho os dois pezinhos, os dois bracinhos, agora eu preciso fazer as orelhinhas do coelho. Aqui eu já tenho uma orelhinha pronta, então como que ela é feita? Eu faço 2 partes iguais e junto as duas fazendo ponto baixo ao redor de tudo. Aqui eu já tenho a primeira parte de uma das orelhas. E eu vou fazer a parte branca da mesma forma. Então, do mesmo jeito que eu vou fazer a parte branca, vocês vão fazer depois a parte rosa, que na verdade é feita primeiro. Eu vou começar fazendo 12 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Agora, eu vou pular 3 correntinhas. Saindo da agulha, 1, 2, 3, e na quarta correntinha eu vou fazer um ponto alto. E agora, faço mais 3 pontos altos, então, são 4 pontos altos a partir da quarta correntinha. Fiz 4 pontos altos, agora eu faço um meio ponto alto, que é onde eu dou a laçada. Trago o fio e vou tirar tudo de uma vez por dentro de todas as laçadas. E depois eu vou fazer 3 pontos baixos. Agora, aqui na primeira correntinha, eu vou fazer 3 pontos baixos juntos. Depois disso, eu vou trabalhar aqui do outro lado das correntinhas, pegando pela outra alcinha, e vou espelhar os pontos que eu fiz aqui. Vou fazer 3 pontos baixos, meio ponto alto. E agora, para finalizar aqui, eu vou fazer 5 pontos altos. Agora que eu tenho 2 partes iguais, elas são iguaizinhas, eu vou juntar essas 2 partes. Então, aqui eu coloco avesso com avesso e vou fazer ponto baixo pegando pelos pontos da parte rosa e da parte branca também. Eu venho com a agulha aqui, vou inserir a agulha no último ponto das 3 correntinhas que eu subi, na última correntinha das 3. E vou voltar com a agulha aqui na base do último ponto alto que eu fiz aqui. Trago o fio e faço um ponto baixo. E agora, eu vou fazendo ponto baixo em toda a volta, pegando sempre pelas 2 alcinhas dos pontos da parte rosa e pelas 2 alcinhas dos pontos da parte branca. E vou juntando as 2 partes com ponto baixo. Sem deixar pular nenhum ponto das 2 partes.
Vai ficando assim, ó, vai casar direitinho, porque eu tenho a mesma quantidade de pontos em cada parte da orelha. Nesse pontinho aqui do topo, eu vou fazer 2 pontos juntos. Então, eu faço um aumento nesse aqui. Depois, eu sigo fazendo ponto baixo em cada ponto. Cheguei no último ponto. Corto o fio longo para costurar. Agora que eu já tenho todas as partes, eu vou começar a montar o coelhinho. E pro rabinho, eu já tenho pronto aqui também um pompom. Que vocês podem fazer um pomponzinho ou uma bolinha mesmo de amigurumi. E aqui, antes de montar, eu vou dar uma dica para quem quiser fazer o coelhinho com corpinho. Pode fazer a mesma receita da cabecinha, e aqui vai aumentar 2 carreiras na parte de repetição. Então, em vez de fazer 5 carreiras de repetições, vai fazer 7 carreiras e aí vai costurar a cabecinha no corpinho. Depois é só prender os bracinhos e as perninhas. E os pezinhos aqui embaixo ou de ladinho. Se quiser pôr um pouco de enchimento, também pode pôr. Tá bom? Quem quiser fazer um coelhinho com corpinho, é só fazer isso. Vai ficar bem fofinho também. Agora, eu vou começar a montar o nosso porta-caneca. A primeira coisa que eu vou fazer é costurar as orelhinhas. Então, vou costurar as orelhas na 4ª carreira, contando a partir do anel aqui de cima. Primeiro, eu vou juntar as pontinhas aqui embaixo e vou fechar. Pode puxar bem para ficar bem firme. E agora, eu vou posicionar para costurar. Vou posicionar na 4ª carreira, contando a partir do anel. 1, 2, 3, 4. Nessa carreira aqui. Então, vou inserir a agulha passando por baixo dos pontos da carreira. E agora, eu passo pela base da orelhinha. Pode puxar bem para ficar bem firme. Volto com a agulha no mesmo buraquinho de onde saiu o fio e aqui eu levo para o próximo ponto da mesma carreira. Opa. Volta pela base da orelhinha. Puxa bem. Entra no mesmo ponto que saiu o fio e passa para o próximo ponto da cabecinha. Mantendo sempre na mesma carreira. E agora, volta pelo último ponto aqui da base da orelhinha. Vou levar de novo mais uma vez aqui. E sair no mesmo ponto. Agora que eu puxo bem o fio, passo algumas vezes entre a trama antes de fazer um nozinho para finalizar. Aperto bem o nozinho com cuidado para não repuxar a trama. E volto com o fio por dentro, saio em qualquer ponto aleatório para cortar. Agora, eu vou fechar a outra orelhinha aqui embaixo e costurar do mesmo jeito aqui desse lado, na 4ª carreira também, contando a partir do anel. Agora que eu já tenho as orelhinhas costuradas, eu vou bordar a carinha do coelho e vou começar pelo focinho dele, que ele vai servir de base para bordar os olhinhos. Então, eu vou pegar um pedaço do fio rosa, o mesmo que eu usei para fazer a orelhinha, um pedacinho pequeno, e vou abrir esse fio. Quem quiser fazer com fio mais fino de outra cor, pode fazer, porque aqui eu quero fazer com a mesma cor. Então, eu vou usar 2 cabinhos só desse mesmo fio que eu usei para fazer a parte de dentro da orelhinha. Ó, fiquei com 2 cabinhos do fio. E para fazer o bordado do narizinho, eu vou usar uma agulha menor do que a agulha que eu tava usando para costurar.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou marcar aqui a carreira 9 e vou inserir a agulha aqui em um ponto aleatório. E agora eu vou sair aqui no meio de um dos pontos, tá? Não vou sair do lado, vou sair bem no meio do Vzinho aqui do ponto. Deixa um pedaço do fio aqui. Pulo um pontinho e entro aqui no meio do Vzinho do próximo ponto. Saio com a agulha no primeiro ponto onde eu entrei. E volto lá pro outro ponto de novo. Agora, eu vou descer aqui 2 carreiras. E vou fazer um risquinho aqui. Então, vou entrar com a minha agulha aqui por baixo dos fios que eu já bordei, mantendo uma linha reta. E vou sair aqui embaixo, no ponto onde eu entrei com o fio para começar a bordar. Puxa bem. Dou uma ajeitadinha aqui e pronto. Agora, eu posso fazer um nozinho aqui com esses fiozinhos que ficaram. Corto o excesso de fio e com a pontinha da tesoura eu vou empurrar lá pra dentro. Agora, eu vou pegar o fio preto para bordar os olhinhos e esse detalhezinho aqui de cima do nariz. Para começar a bordar o olhinho, eu vou entrar com a agulha também em um ponto aleatório e vou sair aqui na parte de cima da 8ª carreira. Deixa a pontinha do fio aqui embaixo. Eu vou deixar 3 pontos de espaço para poder fazer a curva do olho. Então, eu conto 1, 2, 3 e vou inserir a minha agulha aqui. E vou trazer a agulha de novo aqui do ladinho, no meio desse pontinho aqui do lado, para começar a fazer a curva. Essa parte aqui eu deixo bem folgadinha para poder fazer os pontinhos. Passo com a agulha por baixo desse fio. E agora, eu entro no mesmo pontinho, no mesmo lugar onde eu saí. Eu venho aqui embaixo, um pouquinho para baixo da carreira e saio. Por isso que eu tô usando uma agulha de costura, porque ela é bem fininha e eu vou conseguir furar o fio com ela. Eu não vou precisar passar só entre os pontos. Por isso que é importante também deixar essa parte aqui bem folgadinha. Vou entrar de novo no mesmo buraquinho, passando agora por cima do fio, e saio aqui na lateral. Volto com o fio no mesmo lugar e saio aqui no cantinho onde eu vou fazer os cílios. Agora, é só trazer a agulha aqui na carreira de cima. E volto daqui pra cá com a agulha também. Já vou sair direto lá do outro lado, onde eu vou bordar o próximo olhinho. Deixando a mesma distância aqui entre o focinho que eu deixei pra começar a bordar esse, tá? Então, a mesma distância que eu deixei aqui, eu deixo aqui também. Vou fazer a mesma coisa, conto 3 pontos, entro com a agulha desse lado e começo a bordar a curvinha do olho. Termino o olhinho e já vou sair aqui no narizinho, onde eu vou fazer aquele detalhezinho. Só trago aqui pro outro lado e já saio ali onde eu entrei com o fio para fazer o nozinho. Agora, é só costurar todas as partes na base. Então, eu vou pegar a base que já tá aqui pronta. Vou pegar o fio aqui onde eu terminei, o último ponto caranguejo, eu vou trazer pra cá.
que eu vou usar esse mesmo fio para costurar na cabeça e já esconder esse início aqui que ficou com um pouco de degrau. Eu vou posicionar a cabecinha aqui, vou costurar numa carreira bem aqui de baixo mesmo, mas pegando bem na beiradinha da base, porque se eu costurar a cabeça pra cima, vai pegar o espaço de apoio da xícara. Então, eu vou posicionar aqui. Então, eu vou contar aqui a partir do anel que eu fechei a cabecinha. Eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5 e vou começar a costurar. Pego o ponto aqui da cabeça e volto pegando esse pontinho que fica na borda aqui antes do ponto caranguejo. Eu não vou fazer esse movimento com a agulha passando ao redor aqui do ponto caranguejo. Então, eu passo aqui na cabeça e volto ali na base do ponto. No próximo ponto da base. E passo pelo ponto da cabeça. Então, eu faço isso pegando uns 6 pontos aqui da base da cabeça do coelho. E depois eu finalizo a costura. Posso fazer um nozinho bem rente aqui nessa junção das duas partes, apertar bem. E esconder o fio. Aí, aqui já fica desse jeito, por isso que não tem problema a gente costurar pegando só a beiradinha, porque a cabecinha vai apoiar na mesa. Na hora que pôr a xícara em cima, vai ficar tranquilo. Agora, eu vou posicionar os bracinhos. Eu vou costurar um de cada lado. Vou posicionar por baixo e costurar da mesma forma que eu costurei a cabeça, pegando aqui na base do ponto caranguejo e pegando nos 4 pontos do bracinho. Então, eu posiciono um de cada lado para poder costurar. Vou passando a agulha pela base do ponto de borda e pegando nos pontinhos aqui do braço. Vou puxar bem o fio. Volto pelo ponto do braço e saio na borda aqui do outro lado. Puxa bem e faz a mesma coisa no próximo ponto. Faz um nozinho no último ponto e vai esconder o fio aqui no meio da trama do bracinho. Passa só algumas vezes entre os pontos e depois pode cortar o excesso. Faço a mesma coisa com o bracinho do outro lado. Vou posicionar na mesma direção e vou começar a costurar passando o ponto lá pra cima, na base do ponto caranguejo e voltando pro ponto do bracinho. Eu vou posicionar as perninhas, uma de cada lado, e costurar da mesma forma que eu fiz com os bracinhos. E agora, só falta amarrar o pompom, que é o rabinho do coelho. Então, eu vou amarrar ele bem no meio aqui atrás. Passo os fios do pompom de um lado pro outro com a própria agulha de crochê. E agora, eu aperto bem as pontas para fazer um nó. Posso cortar o fio aqui, que ele vai ficar junto com os fiozinhos do pompom e não vai aparecer. Esse fio aqui de baixo, eu vou arrematar escondendo ele aqui no meio da trama. E agora, o meu porta-copos, ou porta-caneca, ou porta-xícara já tá pronto. E é a coisa mais
fofa dessa Páscoa, gente. Olha isso. É muita fofura. Para quem quiser fazer a base maior, para uma xícara maior, pode usar uma agulha número 3 ou 3,5, que já vai aumentar um pouco, ou fazer uma carreira mais de aumento antes de finalizar, tá bom? Assim já vai aumentar a base de você. Assim já vai aumentar essa base do coelhinho. Olha que fofinho que fica. Agora é só a gente montar uma mesa bem linda e preparar um cafezinho bem gostoso. Eu espero que vocês gostem, quero ver todo mundo fazendo muitos coelhinhos. Como eu já falei, dá para fazer ele com corpinho também, já passei a dica para vocês. Aproveitem essa receita, aproveitem a Páscoa, façam muitos coelhinhos e divirtam-se bastante. Quando fizer, não esquece de marcar Josicena Crochê e Rias Craft, que a gente vai adorar ver o trabalho de vocês. Também pode usar a hashtag JosiOffice, que assim fica mais fácil de eu encontrar o trabalho de vocês e compartilhar. Beijo e até o próximo vídeo.